As histórias têm sempre uma origem, algumas coisas pelo meio e não sabemos como é que as coisas possivelmente irão terminar. Nesse contexto, eu como artista plástico, muitas vezes as pessoas dizem que têm uma sensibilidade diferente, que em algumas coisas, outras nem tanto, mas neste aspecto propriamente dito, entendi de que o tema de hoje, reunir um grupo de amigos que privam muitas vezes comigo, alguns até são meus clientes, de juntar, no caso, a minha mãe, que é uma figura que eu tenho muito respeito e admiro, infelizmente não tenho o meu pai, e os meus irmãos. Portanto, neste local aqui, foi onde a gente nasceu. E o tema de hoje, que eu tenho aqui neste quadro, e o tema desta exposição, é o regresso às origens. E porquê? Porque muitas vezes o que acontece? A gente nasce num lado e mais cedo ou mais tarde vamos para outro lado qualquer, perdemos toda a identidade, tudo que nos envolve, que é próximo de nós, e ficamos afastados de tudo. Ou por razões históricas, ou por razões sociais, as pessoas afastam-se. E muitas vezes eu, em algumas conferências, quando dizia que eu nasci numa casa que não tinha luz, que não tinha água, que não tinha grandes condições, as pessoas riam-se, pensavam que era o Aires que estava a contar uma história. Mas não, era verdade mesmo. Eu nasci assim, nestas condições, porque eram as condições que se viviam na altura. Um pouco por lado, aqui todas estas quintas eram habitadas e era assim que se vivia. As pessoas tinham os produtos da terra, conviviam com os seus vizinhos, partilhavam as suas tarefas e muitas vezes os seus afazeres, tanto agrícolas e do lar, e havia uma convivência que hoje está perdida e um bocado afastada. E foi nesse contexto que eu quis ligar o que é hoje, porque às vezes há pedras que falam, o que é hoje, o que resta dessa memória, e ao mesmo tempo, conforme eu vejo aqui há uns anos atrás o modus vivendi desta família. E neste caso tenho aqui uma referência do meu pai a chegar da fábrica, de bicicleta, porque a bicicleta era o meio de transporte que se usava na época, e já andar de bicicleta já era uma coisa muito importante. O cesto do avião era bom sinal, portanto a minha mãezinha tratava sempre o meu pai, sempre com um tajinho, sempre recheado. Eu lembro-me ele quando tinha uma marmita já com 2 andares, eu pensei que aquilo era 2 pratos diferentes, mas não, um era para a sopa. E a sopa ia para baixo, que era para não entornar. Depois, o galináceo, que fazia parte sempre compunha sempre, não havia frigorífico, não havia arca, e quando chegava alguém, a primeira coisa que dizia assim, olha, não há problema, a gente já tratado do assunto, vai-se já matar uma galinha. Porque enquanto se fazia essa galinha, preparava-se logo material para uma canja para adiantar serviço. O galo, que era sempre o gajo que me tinha respeito e que dava sempre as horas, porque o relógio nem sempre... Nós éramos aqui orientados mais propriamente pelos horários dos comboios do que propriamente o relógio da torre. A minha mãe a cozer o pão, porque aqui atrás ainda há vestígios do forno que existia, ainda há os telhos e um bocado da abóbora do forno, com um molho de lenha à cabeça, porque já estava quente o forno, e ainda precisava mais de uns pauzinhos para manter a alma do forno, para não quebrar, para depois o pão dar a cabeça. Uma senhora que cultivava aqui ao lado, que era a Doce da Taia, que era muito conhecida, e as pessoas que da nossa idade conhecem perfeitamente, a gente tinha sempre uma referência, porque era uma senhora que, dada a sua postura, a sua constituição física, e andava sempre de preto, a gente tinha um bocado de respeito. E quando nos dava umas palmadas, aquilo doía mesmo. E então, estamos aqui os 3 irmãos. Eu, aqui sentado aqui na laje, mais ou menos ali assim onde está sentado o Zé Matias, a minha irmã, já toda apraltada, porque foi uma menina sempre bem tratada, não é? Manhas brancas, que era uma coisa rara, mas a minha mãe disse, não, tu tens de andar sempre bem vestida, que é para seres uma senhora. E o Zé, mais pequeno, aqui ao meu lado, que eu aqui era o vigilante, eu aqui do outro lado. Por isso é que nunca lhe aconteceu nada. Deu umas quedas, mas fazia parte com a endurance. E então, sempre tivemos animais, estamos aqui a vaca, que era aqui o corral onde se arrumava os animais de casa da vaca, e um cão, que tínhamos aqui como vigia, que tinha um nome que era que nunca mais, que às vezes a gente vê muitas vezes nomes que atribuem a cães, que é o Benfica, isto e aquilo, e ele tinha um nome que era o Já Disse. E às vezes perguntavam, qual é o nome? Já Disse. Mas já disse o quê? O nome do cão. Não, já disse. E as pessoas entendiam, quer dizer, tinham dificuldade de entender o nome do cão. Que era muito mau. Está aqui o Zé Oliveira Andrade. Ó, Sr. Zé, pode-se aproximar aqui, faz favor? Está aqui este senhor, né, que na altura era um catraio, que chegou a ser mordido por este cão.
Aqui atrás havia aqui um grande pinheiro manso, porque isto aqui não havia nenhuma estrada, nem nenhum caminho. O caminho que nós tínhamos aqui até à estação, está aqui a Dona Adelaide e o Sr. Lucas, conhecem bem este trajeto, era um caminho a pé. Não havia nenhuma referência, portanto, era um carreiro. E depois o carro, achava-se. Então, este pinheiro manso era como nos abastecer de pinhões. A gente, à tarde, não tínhamos muito para brincar, não é? Então íamos aos pinhões, que era muito longe, era logo aqui atrás, e enchíamos uma tigela quase em 5 minutos de pinhões. Deitávamos, então vínhamos atrás para o colégio, o que é que estava atrás, comê-los e era o nosso, praticamente o nosso colégio, que na altura era uma coisa boa. E estava mais barato do que pinhões do que agora. Eu quero, para concluir, quero agradecer a disponibilidade e a presença de todos, porque assim, são pessoas que eu estimo muito, porque Canas é o meu berço, por isso é que eu entendo como isso. Criei aqui sempre grandes, e fomentei grandes amizades, grandes relações. Independentemente da idade, do seu estado social e a sua postura perante a sociedade. Nesse caso, como uma das minhas referências, temos ali o José Matias, que podia ser, já tem idade para ser quase o meu bisavô, que eu procurei retratar naquele quadro. Está aqui o José Matias sentado, conforme eu fui encontrar em casa, junto ao seu fogão. Porquê? Porque o José Matias era uma pessoa que estava aqui muito ligada à quinta. Porque na altura, para fazer a lavragem e tratar dos terrenos, era com bois. E o Sr. José Matias tinha uma junta de bois e vinha cá lavrar as terras e fazia todo esse trabalho e agradava e tinha, portanto, essa preocupação, porque nós vimos aqui da agricultura. Acontecia muitas vezes, porque aqui eram vários dias que tinha-se de andar aqui a lavrar, ele deixava aqui ficar os bois, eram cuidados pela nossa família, ele ia para a lata e regressava outro dia, tinha confiança que os animais eram bem tratados e estavam em forma para outro dia darem o seu melhor. E ao mesmo tempo, eu ainda recordo com uma saudade que eu, há uns 4 ou 5 anos, andar em cima da grade, agarrado à perna dele, porque aquilo era quase fazer uma viagem no transatlântico, bem? Em cima da grade, aqueles saltos. Ainda me lembro hoje com saudade. E depois, mais tarde... Quando era preciso levantar a grade, segura-te. Era. E mais tarde, voltámos a encontrar e a privar com a mesma amizade de sempre, porque também fui sempre uma das pessoas que usava colete. E o Zé Matias, acho que muitas vezes para dormir não tira o colete. Pelo menos para fazer a cesta. Vamos aos botões e descansem. Portanto, a toda a gente, muito obrigado. Depois, todo este espaço físico, eu quero explicar onde era a cozinha, ali o quarto onde eu nasci, está lá a hora marcada, e ali apontamentos, fotografias minhas, e eu aqui na live, que é para não pensarem daqui o que estou a contar. Não, eu pus. Que isto estou a contar uma história. Portanto, há testemunhas vivas, a Dona Adelaide é uma testemunha viva. Também o Manuel Borges Lopes não está aqui, mas já acaba de estar. Portanto, para dizer que, no fundo, para autenticar o que nós estamos a dizer, porque às vezes, para fazer um filme, temos que vestir talvez a peça e a imagem do personagem, aqui não. Portanto, aqui é uma pequena história de uma vida, de alguém que um dia teimou em ser artista e tem levado com alguma dedicação e algum sucesso, não só o meu trabalho, a minha imagem, mas também a terra, porque muitas vezes vem em rodapé, diz assim, esteve a expor aqui ou além, o pintor Aires Santos, natural de Canas de Senhorio. E isso, se calhar, é um orgulho para todos nós e por isso é que eu tenho essa responsabilidade, tanto aqui como lá fora, procurar ser um dos pilares aqui desta, não só daqui desta terra, como desta região. Muito obrigado a todos. Só tenho pena a minha maninha de estar aqui, mas ela disse, pá, vou lá abaixo, aqui é uma exposição, vai lá gente de mim, portanto eu vou pôr um rolo e... Para concluir, como esta obra que eu aqui tenho é uma obra de referência e a minha mãe sente-se muito ligada àquele trabalho. E eu então entendi, porque aquilo é um bocado de mim. E a gente sabe que muitas vezes não é fácil ter um bocado das coisas em casa, não é? A gente não consegue repartir. Eu fiz uma coleção de litografias para que depois quem quiser ficar com uma, adquirir, eu tenho as aqui, depois posso vender às pessoas. Muito obrigado. E agora uma parte também importante, que é a gente partilhar de coisas que se faziam antigamente. Em menor quantidade, mas era mais ou menos isto. Eu tenho que estar sentado, eu sou mãe. Como mãe que tenho que estar, sou mãe